Boa noite, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Elaine e hoje eu vou estar com vocês, tentando fazer uma troca, né? Todos sempre estamos aqui buscando essa troca. Temos muito que aprender um com o outro. E eu convido vocês agora para um momento de oração, um momento de aquietar nossos corações. Pedir aos nossos irmãos de luz, né? Relaxa o corpo, quem se sentir à vontade, feche os olhos. Vamos pedir aos nossos irmãos que trabalham na erradicidade, que eles possam estar aqui conosco neste momento, tranquilizando o coração de cada um, para que essa mensagem que vem hoje possa de alguma forma contribuir para a tranquilidade, para o amor, para a sua melhor interior. Que os nossos irmãos, assim como nosso Pai Santíssimo, venha tocar o coração de cada um, trazer a calma, a tranquilidade, tirar o peso, né, das contrariedades, e que a gente possa estar com o coração aberto para as mensagens que podem chegar. Que cada um se sinta acolhido, se sinta abraçado e que vocês estejam sempre na presença do Pai Santíssimo. Bom, vamos iniciar. Hoje eu trago para vocês uma reflexão sobre o capítulo, né, do livro Vinhas de Luz, psicografada pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel. E deixa só eu ver aqui. E a gente vai estar com o capítulo 78, né? E o título do capítulo é Purifiquemo-nos. Purificar. É uma palavra tão profunda, né? Purificar é tornar puro, né? Será que nós conseguimos nos tornar puros? A ponto de alcançar, né, aquilo que Cristo veio trazer para nós? E aí ele começa assim: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Isso aqui foi Paulo lá em Timóteo, tá? E aí a gente tem um início, né? A palavra-chave hoje que eu trago para vocês será vaso para honra. Na época de Jesus, né, eles não tinham tantas vasilhas, né, como nós temos hoje, né? A pia, se abre debaixo da pia lá do armário, tá cheio de louça, cheio de vasilha. Então os potes, eles eram, né, os vasos, eles eram artigos muito preciosos, muito importantes. Eles traziam o que havia de melhor da bebida, da comida, dos grãos, né? Eram transportados. Só que lá na Bíblia, o vaso, ele não é falado apenas em termos de utilidade, mas também como um recipiente. E nós, né, que estamos encarnados nesse plano físico, hoje nós somos vasos. Nós somos uma matéria preenchida por um espírito que está aqui para evoluir, para melhorar, para aprender, né? Para transmitir o que nós aprendemos. E aí, o que eu quero que vocês reflitam aqui comigo? Aqui eu coloquei uma imagem, até a minha filha estava vendo, ela falou: mamãe, mas por que você colocou isso, né? Porque no nosso dia a dia, a gente quer tudo que é de melhor, que é de mais puro, não é?
A planta ela vai lá e purifica o ar que nós temos, né? Fornece o oxigênio que nós conseguimos respirar todo dia. A gente tem os purificadores de ar, né? Que é a última modinha, né? Que aí o pessoal coloca o cheirinho, umedece o ar fica mais puro. A água, né? Ninguém pega uma água em qualquer lugar e bebe. A gente quer sempre a água mais pura. Aquela água que foi filtrada, aquela água que está da melhor forma possível, não é? O café, né? Dos amantes. Então, a gente quer o café com a melhor qualidade. Hoje tem vários tipos, o gourmet. Então, a gente não quer sempre o melhor, sempre aquilo que tem uma maior qualidade, não é, gente? Ou não, come qualquer coisa, então qualquer coisa tá bom. Então, essa busca pelo melhor, ela não tem que ser só para aquilo que me serve no dia a dia, tá? Vou ligar aqui. Tá dando para ver? Tá, né? E aí, o que que acontece? Como que eu busco de pureza não tem que ser só para aquilo que eu uso no meu dia a dia, eu tenho que começar a pensar em mim, né? Será que eu estou buscando a pureza, a purificação? Será que eu estou aqui cumprindo o meu propósito de vaso que o Cristo me permitiu? Porque é uma honra poder estar aqui encarnado, tentando buscar uma melhora, né? Muitos estão à espera disso e não conseguem. Então somos abençoados nessa forma. E aí, ele traz essas primeiras mensagens aqui, ó. A cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Eu, né, sou um indivíduo. Então eu não tenho que preocupar se o outro está fazendo, como o outro está utilizando aquilo que Cristo deixou para a gente. Eu tenho que preocupar com as minhas possibilidades, né? Eu sou um indivíduo. Ai, fulano, gente, ó, não dá, fulano tem um coração muito ruim, muito maldoso, mas aí na hora que eu tenho a oportunidade, eu também sou maldoso. Talvez não de forma consciente, mas de forma inconsciente. E aí é necessário que todos nós estejamos a todo momento pensando, atentos às nossas possibilidades individuais. Eu não preciso que o outro faça, eu preciso fazer por mim. Eu preciso melhorar, eu preciso me purificar. E aí, a outra parte traz assim: na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dormem, ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus, nesse particular. Então, quando ele fala assim, a maioria dos encarnados dormem o sono da indiferença. Eu já sou, né, da doutrina, já estou na doutrina há bem uns 22 anos, mais ou menos. E aí, eu comecei a me apaixonar por isso a partir do momento em que eu conheci meu hoje esposo, né, e a família dele era espírita. E aí eu ia na casa da Bisa, né, da avó dele, e aí a gente chegava lá, sempre tinha livros. E aí eu via aqueles livros, e aí cada vez que eu ia, eu abria uma página, eu lia um trechinho, e eu falava assim, gente, mas era como se fosse acendendo uma luzinha, né? Falava assim, nossa, isso preenche um espaço em mim, né? E a minha família era católica, mas não era algo assim, né, praticante. E aí, quando eu vejo essa questão do sono da indiferença, não é que as outras pessoas não enxergam, mas nós hoje, como praticantes da doutrina espírita, nós já temos uma luz acesa, nós já temos aquela chaminha, né? Aquela centelha divina que nós já conseguimos observar.
nós já conseguimos dar um passo à frente. Por quê? Porque hoje cada um aqui já tem noção de que não depende do outro, depende sempre de você. Eu não tenho que esperar o outro ser bom. Eu posso fazer a minha parte, né? E eu vejo sempre lá em casa, né? Fulana faz isso. Ah, mas o fulano não fez. Eu falei, mas você não é o fulano, né? Você, é a sua individualidade. E essa pureza, gente, aqui eu acredito que, assim, um dia eu vi uma palestra, né? E aí eles falavam assim que nós somos aqueles que não seguiram Jesus, né? Que estavam lá no Sermão da Montanha e a gente, meio que, não vou seguir isso não. Aqui tá mais fácil, mais cômodo, né? E hoje nós estamos aqui, buscando melhorar, buscando aprender, buscando trazer um pouquinho dessa chama que o Cristo deixou, né? E aí ela é individual porque quando ele chamou, né, os seus discípulos, falou: "Vem, vamos comigo, eu vou mostrar para vocês o caminho, eu vou dar o direcionamento". Mas cada um tinha em si questões que o incomodavam. E era sobre cada um, não era sobre o outro. Cada um tinha os seus valores, cada um tinha suas dificuldades, mas cada um estava ali buscando a sua melhora, não era a melhora do outro, né? E a gente precisa pensar o quê? Por mais que sejamos, como nessa imagem aqui de baixo, né? Nós somos muito parecidos, não somos? Né? Todo mundo aqui, ser humano, homem racional, né? Pensante. Mas mesmo com tanta semelhança, nós somos tão diferentes, né? E eu não posso querer que o outro seja aquilo que eu preciso. Eu preciso ser aquilo que eu preciso. Porque o outro, gente, cada um é um vaso. Cada um tem a sua particularidade, o seu defeitinho, né? Quando você pega um vaso feito à mão, se a gente for parar para observar bem, você pode pegar 10 vasos. Cada um vai ter uma dobrinha diferente, uma amassadinha diferente. Por quê? Porque cada um foi moldado de uma forma diferente. Com uns você colocou mais pressão, outros colocou menos. E aí cada vaso, mesmo os 10 sendo do mesmo modelo, cada um vai ter a sua peculiaridade, a sua particularidade. Depois, gente, ele traz pra gente assim, ó. Quem não guarda os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Eu falo assim que a gente tem o hábito, né, nós em termos de sociedade, de, eu ouvi fulano falar. E aí quando às vezes você fala algo que você ouviu de um terceiro, muitas das vezes a gente pode cometer uma injustiça, né? A gente pode ser injusto. Porque se eu não ouvir da própria pessoa, como assim? Como que eu vou falar aquilo que eu não ouvi? Né? Outra coisa, quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso de calúnia. Gente, isso aqui é muito sério. Nós estamos num momento em que nós temos na palma da mão, hoje, assim como um recurso belíssimo, uma arma também. Uma arma de calúnia, uma arma de difamação, né? Uma arma de raiva, de ódio. Às vezes a pessoa simplesmente posta lá uma foto, alguma coisa que ela gostou. E aí quando você entra nos comentários, as pessoas estão lá fazendo brincadeiras de mau gosto.
As pessoas estão caluniando, difamando, atacando. A troco de quê? O que que a pessoa que vai lá e faz um comentário maldoso está ganhando com aquilo? Qual é o benefício que ela tem disso, se não de machucar, de maldar, de magoar aquela pessoa que postou ali? O que o outro faz pertence ao outro, né? Sabe aquele ditado assim que a pessoa não perdeu nada por ficar calada? Ela não perdeu nada por não falar? É isso. Se você não pode acrescentar algo de bom e positivo, então não fale, né? Se você ouviu algo de alguém, quem trabalha aqui sabe, né? No trabalho é uma maravilha isso, né? Chega assim e fala, ó, escutei fulano ali falar isso de fulana. E aí, eu vou passar isso para frente ou eu vou guardar aqui, né? Porque eu posso, é uma escolha minha, não é? Eu posso ser um vaso de calúnia, de injustiça, de difamação, ou eu posso simplesmente, assim como a parede de um vaso de barro, absorver aquilo e reter ali. A escolha é minha, não é? Depois ele vem assim, ó. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Gente, o quanto nós julgamos o outro pelo que vemos, né? O julgar o livro pela capa. O quanto nós, no nosso dia a dia, fazemos isso. Às vezes você vê uma pessoa chegar perto de você, você já faz assim, né? Você já fica com medo. Muitas das vezes, talvez aquela pessoa é um trabalhador, que trabalhou o dia inteiro, que está cansado. Mas você julga pela aparência. Você julga a pessoa por aquilo que você vê no externo. Mas e o que a pessoa traz consigo de história, de caráter? Aquela pessoa é um pai, aquela pessoa é um irmão, é um marido, é um filho, né? Quanto respeito eu tenho pelo outro? Cabe a mim julgar ou não? E aí a gente entra novamente na questão. Aquilo que o outro faz é problema do outro. Diz respeito a ele, não diz respeito a mim, né? Se eu não concordo, cabe a mim o quê? Não fazer igual. Mas cabe a mim julgar? Não, né? Quem sou eu? Quem somos nós? O julgamento, ele não nos pertence. A gente faz ele de abelhudo, né? Nós, como vasos, como recipientes divinos, nós precisamos, gente, ter atenção, tá? Quem não se orienta pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa fé lhe inculta propósitos louváveis. Aquilo que eu comentei, né? Da rodinha lá do trabalho. Que aí a pessoa tá lá, aí você chega, estão falando de alguém. Eu posso ficar ali, ouvir, sair como se nada tivesse acontecido. Eu posso participar daquilo, incitar aquilo, né? Mesmo que talvez não fosse a minha intenção, eu cheguei ali talvez apenas para ouvir. Eu não cheguei ali para falar nada. Mas no furor da discussão, talvez eu compre aquela briga ali para mim, né? Então, estejamos atentos a isso, tá? Estejamos atentos àquilo que nós temos de possibilidade individual de melhorar como pessoa. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Malícia e viciação, né?
os nossos vícios diários. Não estou falando da droga em si, né? Mas são esses pequenos hábitos que não acrescentam em nada na nossa vida, né? É o hábito de ver e julgar, é o hábito de achar que o outro está errado e eu estou sempre certo, é o hábito de não vai dar nada, né? Não dá nada. Quando eu cheguei hoje e eu fui ali na livraria pagar o estacionamento, né? Aí a menina falou assim: Nossa, não precisa, você vai dar fazer a palestra. Eu falei: De forma alguma, eu sou trabalhadora da casa. Eu sei das necessidades que a casa tem. Eu sei que isso é uma forma de contribuição. E aí eu comentei com ela, a gente foi sair e a biblioteca já tinha fechado. Aí eu falei para ela, falei, não, mas aí no sábado eu vim e paguei. Porque é uma questão de consciência, são vícios, pequenas coisas que às vezes a gente toma como normalidade, né? Se eu não pagasse, ia prejudicar alguém? Não, mas ia prejudicar a mim, a minha consciência, né? Aquilo que eu tenho como verdade, né? Porque eu aprendi isso com meus pais, né? De nunca tocar naquilo que não é meu, de não tentar tirar proveito do outro, de não tentar burlar aquilo que é certo. Então, eu aprendi isso com meus pais, eu tenho certeza que a grande maioria aqui também, né? Mas são coisas que muitas vezes, eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho a sensação de que quando eu estou fazendo algo certo, as pessoas julgam como se eu estivesse fazendo algo errado, porque eu estou fazendo certo, né? E aí, o que diz a minha consciência a respeito disso? Porque eu sou um vaso, né? Então eu preciso honrar essa oportunidade, esse espírito que está aqui encarnado, de melhorar. E são essas pequenas viciações, né? São essas pequenas malícias que nós temos no dia a dia que às vezes nos faz dar um passo atrás nessa melhora que a gente tanto busca, que a gente tanto corre atrás, né? Seja cortar o coleguinha no trânsito, né? Eu sempre buscava meu marido no serviço e aí a gente pegava ali na Marginal. E tem um lugar lá que é muito ruim para entrar, porque o fluxo de carro é muito grande. E aí quando a gente chegava lá, eu sempre freava e falava assim: vou parar aqui que eu vou deixar meus coleguinhas passar. E aí minha filha de 6 anos sempre escutava isso, né? Aí um dia eu passando por outro caminho, ela falou: Mamãe, olha lá o tanto de coleguinha esperando que os outros não deixem passar. Então, eu estou dando um exemplo, né? É assim que eu ensino minhas filhas, pelo exemplo. Porque a fala, ela educa, mas o exemplo ele arrasta, né? E nós aqui, eu tenho certeza que a grande maioria tenta passar isso para os filhos, né? Essa questão do exemplo. Porque hoje a questão da própria internet, né? Você está ali o tempo todo vendo as pessoas falando que é certo você ser errado, né? Você vê pessoas assim, ó, mostrando algo que não é real. E muitas vezes até a gente pega assim, né? A gente se pega, às vezes, olhando e julgando e maliciando, né? Então a gente tem que ter uma vigilância muito grande em relação a isso. Vasos frágeis e imperfeitos, fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Somos frágeis, muito frágeis, e somos muito imperfeitos, né? Essa imperfeição, ela precisa ser transformada. E a gente consegue isso de um dia para o outro? Não, gente. Ninguém consegue ser perfeito, mas nós podemos ser melhores, né? A gente pode tentar ser melhor. Isso cabe à minha pessoa, ao meu individual.
Eu não preciso esperar que ninguém seja bom para que eu seja. E aí a gente precisa se fundir e refundir, né? Sabe, todo mundo já viu como que é feito o vaso? Todo mundo já viu? Eles pegam a argila, né? Aquela terra bem fininha, com os grãos bem fininhos, bastante água, e aí ele coloca o oleiro, né? Ele coloca a argila no torno. Torno é uma roda assim que ele vai batendo o pé e ela vai girando. Conforme ela vai girando, ele vai moldando com a mão. Por isso que eu falei lá no começo, que para pegar 10 vasos, que 10 vasos vão sair diferentes um do outro, mesmo que eles tenham o mesmo padrão. E aí o que acontece? Ele começa a fazer o barro, aí quando ele está quase terminando, o vaso quebra, entorta todo. O que ele vai fazer? Ele vai fundir de novo aquela argila e vai iniciar o processo. E assim somos nós, né? Aquele momento em que eu, às vezes, levei uma fofoquinha para um colega, né? Aquele momento em que, às vezes, eu malenciei algo que não era necessário. Aquele momento em que eu senti uma raiva extrema no trânsito, assim, que eu fiquei com vontade de passar por cima do outro, né? Mas aí o que a gente faz? A gente cai e depois inicia de novo. A gente tem que ter esse policiamento, né? Essa atenção plena o tempo todo das nossas atitudes. A gente consegue 100%? Não, a gente nunca vai conseguir 100%. Mas a gente pode conseguir 20, 30, 50, 60, voltar no 20 de novo. Então nós vamos oscilar em termos de melhora, de reforma íntima, né? De reforma. Sempre uma reforma. Raríssimos são aqueles que de interior purificado podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Gente, eu passei a semana lendo esse texto. Todo dia eu lia ele. E todo dia eu tinha um choque de realidade. Por quê? Cada vez que eu lia um parágrafo desse aqui que eu coloquei, eu via uma série de coisas que aconteciam, que eu observava comigo, com a minha família, com os meus amigos, com todo mundo no trabalho. E eu me assustava o quanto isso é comum, o quanto é rotineiro, né? E aí quando ele fala assim, ó, poucos, raríssimos aqueles de interior purificado. Somos puros? Não, nós estamos longe da pureza, né? Mas todos estamos aqui no único propósito, que é o propósito de servir, né? De buscar uma palavra, de tentar ser melhor um pouco a cada dia. Então nós já damos um passinho, nós já estamos um passo à frente. E aí, quando ele fala, né? Muitos ambicionam a posição elevada, mas não cuidam de si mesmo. E aí, eu me peguei pensando nisso por várias vezes, né? A questão do autocuidado. Antes de eu cuidar das minhas filhas, eu tenho que estar bem, eu tenho que me cuidar. Até para que eu possa ser um exemplo para elas. E isso me tocou muito, porque eu cheguei aqui como assistida no Cuidadores. Eu trouxe as minhas filhas na terça-feira à tarde, e aí eu também passei pelo tratamento. E aquilo me fez tão bem que eu quis vir para casa trabalhar. Porque eu queria que outras pessoas sentissem a sensação que eu tive quando eu cheguei aqui, de acolhimento, de amor, né?
de se sentir realmente assim, aquele amor fraterno. E eu falo para vocês, quando eu cheguei, que eu fiz o curso, que eu fui para atendimento, foi que eu vi que é muito maior, o quanto é muito melhor quando eu sirvo. Eu estou cuidando de mim. Quando eu estou aqui trabalhando, é um autocuidado, porque eu estou tentando ser melhor. Eu estou tentando auxiliar aqueles que precisam. Ah, mas a Elaine não precisa de auxílio? Preciso. Preciso sim, constantemente. É uma vigília constante, gente. Não é para mim, não é para os colegas, né, dos cuidadores, não é só para vocês, é para todo mundo. Né? Nós estamos aqui no mesmo barco. Por isso somos chamados de irmãos. Por isso nós somos semelhantes. E aí essa busca por essa melhora faz com que a gente busque sempre o quê? Reclamar dos grandes missionários, exigir a luz divina, né? Clamam por revelações avançadas. Eu quero sempre o melhor para mim. Mas o que eu estou fazendo por mim para que eu possa ser melhor a cada dia? Em que eu estou contribuindo com isso? Eu estou realmente tentando? Ah, eu venho aqui, eu faço tratamento, eu tomo passe, eu assisto palestra toda semana, mas a minha vida não dá um passo para frente. Tá tudo ruim, tá tudo difícil. Minha vida descambou ladeira abaixo. Será mesmo que eu vir aqui, fazer o tratamento, assistir palestra, tomar passe vai resolver minha vida? Se eu não mudar as minhas atitudes? Se eu não tentar ser melhor um pouquinho com a minha família, no meu trabalho, o quanto eu quero ser bom, o quanto eu quero ser um missionário, ter grandes revelações. A vida é feita só de coisas boas, gente? Não, né? A vida é feita de dificuldades e é nelas que nós somos moldados. É no momento de dificuldade, né, aquele momento em que o vaso quebra, você fala assim, ah, esse vaso agora não serve para mais nada. E aí você vai lá, cola os pedacinhos, né, junta os caquinhos, e aí Deus vem e fala assim, não, você ainda serve para muita coisa, bora lá. Aí o vaso vai, quebra mais um pedacinho, aí Deus vem e fala, não, você está aqui por um propósito. Você pode não conseguir levar água, mas agora você leva o grão. O quanto nós somos moldados todos os dias, o quanto o nosso vaso, o nosso invólucro corporal, né, as nossas relações familiares e pessoais, o quanto elas são fundamentais para que a gente seja moldado como imagem e semelhança do Criador. Eu acredito, gente, que essa libertação das paixões, ela é um pouco complicada, porque nós passamos a vida inteira, né? Deixa só eu dar um pauzinho aqui. Não. Nós passamos a vida inteira, sendo induzidos às paixões, né? E aí, isso não é algo que a gente consegue abandonar de uma hora para outra. Tem que ter um esforço muito grande. Observa, pois, amigo, a que princípio serve na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utiliza dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vaso para a honra, idôneos para o uso do Senhor. Somos vasos, gente, de honra. Nós precisamos honrar aquilo que o Cristo deixou para nós. Precisamos ser honestos, honrados. Precisamos vigiar nossas atitudes e pensamentos de forma constante, tá? Não é só no dia que eu venho no centro, é todo dia, todo momento, o tempo todo. Principalmente no trânsito de Goiânia, né?
E aí, a última mensagem, né? Já está todo mundo aqui a postos para o passe. Quando confiamos no oleiro e permitimos que ele nos transforme, podemos viver a vida abundante que Jesus prometeu em João 10:10, né? Confiemos em Cristo, confiemos na palavra que Ele trouxe, né? Ele nos mostrou que é possível sim sermos melhores. E ele confiou isso a nós. Então cabe a cada um aqui tentar sim ser melhor a cada dia, né? Os nossos irmãos estão posicionados para o passe, né? Relaxe o corpo, fique de forma confortável. A gente vai dar início. Que os nossos irmãos de luz se façam presente, acolhendo a cada um, transbordando a luz, trazendo a calma e a tranquilidade aos corações que aqui estão hoje. Que cada um sabe, sinta a presença, a luz divina, tratando, limpando, purificando. Que neste momento os nossos irmãos consigam transmitir boas energias, boas vibrações, para que o nosso corpo, o nosso espírito seja tratado da melhor forma pela espiritualidade. Que cada pensamento difícil, cada angústia, cada tristeza seja retirada do coração de cada um, que as mentes possam ser tranquilizadas e que os nossos irmãos se façam presentes, que o mentor de cada irmão possa trabalhar durante a semana, conduzindo a todos da melhor forma. Vamos agora encerrar nossa sessão, nossa reunião fraterna, fazendo a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém.